vocês terem uma ideia, né, eu comecei esse podcast me arrepiando. Como que o empresário ele estabelece essa visão e a partir dessa visão ele desenha um plano, um Certo. planejamento? E qual é o erro? Qual é o problema? O problema é Veja que que você muitos empresários conduzem as suas empresas sem saber para onde estão indo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Fio de Conexão, o podcast que conecta todas as pontas do segmento têxtil para ajudar você, empresário, dono de confecção, a crescer o seu negócio, a receber as informações, as estratégias e os insights práticos para sair aplicando hoje mesmo no seu negócio. E hoje eu tenho aqui nada mais, nada menos do que uma grande e especial convidada, que não é só uma convidada, mas também é uma amiga. Magda de Paula, minha mentora, consultora e amiga. Grande prazer te receber aqui no podcast Fio de Conexão. E só para vocês saberem, a Magda é consultora já há mais de 32 anos, lidando com empresas de todos os portes, né? Desde empresas pequenas a empresas aí que talvez faturem bilhões, já mentorou, já prestou consultoria para muitas confecções também, então é uma grande alegria recebê-la aqui. Ela que fez alguns processos de consultoria dentro das nossas empresas, fez mentoria pessoalmente comigo. Então, esse episódio é especial. E a Magda é uma grande especialista em gestão, em liderança, em planejamento estratégico. Inclusive, ela vai estar conosco na imersão Confecção Lucrativa, falando de planejamento estratégico, falando de liderança. Bom, te apresentei, mas agora eu quero que você se apresente para o nosso público. Quem é a Magda, o que a Magda faz. Muito bom estar aqui com você, né? Uma pessoa mais que especial, uma pessoa a quem eu admiro muito, de quem eu tive a oportunidade de ser mentora, né? E tenho orgulho hoje do trabalho que faz. Meu nome é Magda de Paula, eu sou psicóloga por formação, mas sempre atuei na área de gestão, de estratégia e liderança. Né? Quando ele colocou, eu brinco muito que eu estou atuando desde o século passado, né? Comecei por volta de 1996 na área de consultoria e já atuei com todos os tipos de organização, como ele falou, desde empresas pequenas, médias, grandes, públicas, privadas, né? Associações, entidades nacionais, sempre com o propósito de quê? De melhorar a gestão, de melhorar a liderança, de contribuir para a obtenção de resultados. E fiquei encantada de receber esse convite mais do que especial aqui do Tarcísio. Magda, já começando com uma pergunta aqui, né, direto ao ponto. Sei que você trabalha com empresas de todos os portes, de todos os tamanhos, e na sua percepção, o que é o erro mais comum que impede as empresas de crescer e que ninguém, que principalmente os empresários não enxergam? Na minha experiência, e olha que assim, já passei com todos os perfis de empresários, todos os perfis de organizações, de empresas, eu percebo que o que falta ainda é a visão de gestão, de indicadores e de resultados. Geralmente, esses empresários, o que que eles têm? A visão de indicador dele é muito de curto prazo. Quando a gente fala faturamento, ele olha faturamento da semana, faturamento do mês. E ele não tem a visão de perceber, tá, e o que que eu preciso faturar para poder fazer e para fazer mais e para poder crescer, né? Então, essa visão de curto prazo é devido à urgência, às demandas, à solicitação, né? E até eu ouso dizer que não é que eles não planejam, mas a curto prazo. Planeja talvez a semana, planeja o que vai ser feito. Vamos pegar o exemplo de uma confecção, né? Ele acabou de fechar um pedido. Era um pedido grande, ele já tinha uma produção para essa semana. Eu tenho certeza que ele olha e dá as ajeitadas, que a gente Sim, chama, sim, né? dá um jeito. Dá um jeito, olha, passa esse para cá, leva esse para cá, olha, nós vamos colocar esse na frente, esse outro, e resolve a semana. E às vezes ele não olha a semana seguinte e não percebe que ele fez um outro contrato lá e fala, não, eu vou pensar lá, deixa quando chegar, eu vou resolver. Então é essa visão de curto prazo, né? E é como se ele tivesse a sensação, sabe, Tarcísio, de que assim,
Se eu parar de olhar para o hoje, eu vou perder o que está acontecendo hoje. Então, eu não vou perder tempo em pensar amanhã, porque isso vai consumir meu tempo que eu tenho que gastar aqui. Né? Então, eu sempre falo que a gestão ela tem alguns pilares. Né? E um dos pilares fundamentais é essa visão. Né? Então, ele precisa ter a visão do seu negócio. Né? E outro pilar que é importante, processos e pessoas. Né? Dentro dos processos, entra o processo financeiro, o processo comercial, o marketing, vários outros processos. E o que eu preciso? Das pessoas adequadas. Tá? Então, e as pessoas que vão trabalhar exatamente dentro daquilo que eu espero. Ótimo. Você falou aí para mim de três pilares importantíssimos, né? Gestão. Dentro de gestão vem a visão, aonde a gente poderia pensar no planejamento estratégico, sair dessa visão Isso, tão curto prazo e olhar para o médio e longo prazo. Então, é importante o empresário ter uma visão e, através dessa visão, construir um plano para se alcançar essa visão, ou seja, o planejamento estratégico. E para que ele alcance esse plano, esse planejamento estratégico, ele precisa ter as pessoas certas, nos lugares certos, treinadas, lideradas e com processos para que elas sigam os processos e tenham padrão. Acho que esse seria o caminho exatamente. que muitos empresários não enxergam, que é o básico, mas que ao mesmo tempo é um básico que na maioria das vezes é ignorada porque ele está preso na visão do curto prazo, É certo? isso aí, é Legal. isso Então aí. nós vamos falar desses três pilares aqui hoje, tá? Eu quero Bora. seguir essa trilha. Planejamento estratégico guiado para uma visão de onde eu estou indo, os processos que me levam da maneira certa e as pessoas que vão me levar até lá. Então, pensando nisso, eu entendo que o empresário tem essa dificuldade de olhar para o médio e longo prazo porque ele está muito preso nas situações do curto. Problemas como as coisas que acontecem ali no dia a dia, situações que acontecem, até por as pessoas não estarem bem treinadas, não terem a liderança efetiva, não ter os processos bem estabelecidos, talvez não ter ferramentas de gestão, faz ele ficar preso no curto prazo. E aí vamos começar disso. Né, você até já nos ensinou, deu treinamentos lá na nossa empresa sobre isso. O que você enxerga que prende o empresário nesse curto prazo e como que ele sai dessa prisão, dessa armadilha, como você gosta de dizer, desse redemoinho que é como se ficasse puxando ele? Eu considero que o primeiro ponto chama-se gostar muito do seu negócio, ter muita esperança que vai dar tudo certo. E para isso ele tem que ter na mão. Então, o que ele faz? Qual que é a palavra? Ele centraliza nele. Ele Uhum, acha que quem pode resolver tudo é somente ele. E uhum, por quê? Porque falta uma palavrinha muito importante e que é de um peso incrível, mas que se a gente desenvolver, você monta um time imbatível do teu lado. Como ele não tem time, ele só tem isso que eu vou falar nele. Qual é a palavra-chave? Confiança. Confiança. Preste bem atenção. Como é que eu vou confiar que aquela encomenda, aquele corte vai ser feito dentro daquilo que foi o padrão definido, dentro do molde e na quantidade certa? Eu preciso ir lá ver. uhum. Não vai dar certo, eu tenho certeza que vai dar problema. Aí ele sai da gestão e vai lá para a operação. Por quê? Porque ele não confia nas pessoas. E uma coisa que é muito, mas muito legal a gente perceber. Pode ser talvez uma virada de chave para você que está me ouvindo, né? Pensar nisso. Qual é a sua dificuldade em confiar? O que é confiar? Né? E eu tenho certeza que todos que são empresários hoje passaram por alguma empresa. Provavelmente tiveram algum cargo. E alguns, talvez, tiveram até cargo de chefia. E tenta pensar, mas vem cá, teu chefe confiava em você ou não? Ele colocava: nós temos a produção hoje. Você vai acompanhar a produção. Não, deixa comigo. Eu vou fazer, né? E aí, quando a pessoa ela é muito boa no que faz, o que acontece muito é isso. Se a pessoa é muito boa em acompanhar, em gerenciar, em fazer tudo acontecer, quando ela se torna o dono, acaba que ela fica assim: ninguém vai olhar
como eu. Uhum. Ninguém consegue ver o que eu vejo, né? E aí ele fica preso. Então, eu vou dar aqui talvez uma grande virada de chave para poder você começar a desenvolver a sua confiança. Primeiro, você precisa ter consciência se você realmente consegue confiar nas pessoas ou não. E como é que eu faço para confiar? Será que esse é uma boa pergunta? O que você acha? Gosto, Né? Será gosto. que as pessoas sabem o que fazer para confiar? O que você acha, Tarcísio? Eu Sabe acho ou que não? muitos não sabem. Então eu vou dar aqui uma dica muito, mas muito especial. Anote aí, se você estiver assistindo agora, né? O que você vai fazer para melhorar o seu nível de confiança nas pessoas? O que você vai fazer para melhorar o nível de confiança que você vai ter nas pessoas? É você começar a confiar. Preste atenção que isso talvez seja simples, mas não é. Quanto mais você confia nas pessoas, e preste atenção, fale para elas que você confia nela. Eu estou confiando em você. Eu sei que você vai conseguir. Quando você ouve isso, ocorre uma transformação na pessoa, porque isso traz responsabilidade. Ele espera de mim. Como eu desenvolvo a autorresponsabilidade das pessoas? Confiando. Essa é a sua meta. É isso que eu espero de você. E aí você confia e diga, não quer dizer que você confia e vai fechar os olhos. A regra é confia e confira. Confia Confia e e confira. confira. Né? Com isso, você consegue ter o resultado. E eu vou conferir mais quanto ainda houver erros. E vou conferir menos conforme os resultados começarem a estar dentro daquilo que eu espero. Né? E aí a pessoa vai percebendo a sua confiança nela e você não vai deixar isso solto, porque, então agora eu vou deixar só com ela, nunca mais vou olhar. Não Não, é delargar, né? É não é delegar, que tenha perfeito. junto tem o verbo acompanhar e Exatamente. conferir. Só que eu acompanho mais ou menos, né? O exemplo que eu gosto sempre de dar é um pouco da nossa casa, né? Uhum, Teu filho está na escola, né? uhum, O que que você faz? Você confia que quando ele está lá, ele está estudando. Qual o uhum. indicador que você monitora? As notas dele na escola. Se em um determinado mês você não olha, você deixa de olhar porque você está trabalhando tanto que você não olha, você não comemora com ele aquilo que foi feito, ele fala: meu pai não se incomoda com isso, então para que eu vou me Ele não se esforçar? esforça tanto Aí ele não se mais. esforça. Aí o dia que cai a nota e você vê, aí você fala: então, o que eu tenho que fazer? Um erro no processo, eu tenho que criar alternativas, planos de ação. Eu vou dar aula particular, eu vou acompanhar. O que está faltando ele fazer a tarefa todos os dias, né? Eu acompanho mais, quanto pior é o meu resultado. Mas o que é importante? Eu ir acompanhando e eu ir fortalecendo esta pessoa de que ela consegue fazer. Eu não faço por ela. Ensine, agora é a sua vez. Vamos lá. Escuta, amanhã eu preciso fazer a tarefa com você ou eu posso confiar que você vai fazer? E você pode, talvez, só me mostrar no final? Combinado? Né? E aí você vai criando maneiras da pessoa ter maior autoconfiança. Então, essa para mim é a maior mudança de chave, tá? A pessoa precisa, o líder, tá lá, o empresário, centralizador. Por quê? Porque ele não confia nas pessoas. E Uhum, não se esqueça, você só hoje é empresário porque alguém confiou em você. sim. Até o cliente, né? Que confiou no seu produto. Perfeito. O mercado, que seja um investidor, que seja um banco que te emprestou o dinheiro, que seja o fornecedor que te vendeu a prazo, alguém confiou em É você. isso aí, tá? Senão você não teria uma empresa. E é uma roda, que a gente diz roda da abundância. O que você leva, você colhe. Quanto mais eu confio, maior confiança eu recebo das pessoas. Quanto mais confiança eu dou, mais eu recebo resultados. Agora, o que é ruim? Né? Você lá todo dia conferindo. Todo dia você botando defeito. Todo dia achando problema. A pessoa fala assim: esse cara não confia em mim, eu vou deixar ele vir. Uhum. Deixa ele vir, ele gosta. Tá? Você quer ver? Eu vou, inclusive, simular aqui um defeito para ver se ele consegue ver. E isso vira piada.
dentro da empresa. Eu já vi isso acontecer. Meu Deus. Vou te dar um exemplo. Eu trabalhei durante 7 anos como colaboradora em uma concessionária, como funcionária. Sim. Eu era do RH, mas eu era da gestão da qualidade. E nós tínhamos um problema nessa concessionária. Vocês sabem que toda concessionária, quando faz o conserto do seu veículo, ela pega o veículo e passa para um testador, é um motorista de teste. Uhum. Esse motorista de teste, ele tem uma carteira habilitada pelo Detran, é colocada uma placa de teste que é autorizada pelo Detran, porque às vezes essa pessoa vai fazer uma aceleração diferente para poder testar o funcionamento do carro. E existe um circuito de teste. O teste é feito somente naquele circuito. E aí o que acontecia? O testador testava, né? E aí o que ele fazia? Ele voltava o trabalho. Então ele falava, ó, isso aqui tá errado. Isso aqui tá dando defeito, ou tá fazendo barulho no motor, o que foi consertado não foi, encontrei uma outra coisa. Beleza. E os mecânicos, como é que você acha que eles se sentiam em relação a esse testador? Era uma relação de ódio. Relação ruim. Uhum. Né? Esse cara tá desfazendo de eu, que sou um mecânico de 15 anos de experiência, esse cara tá falando que eu não tô fazendo. Eles se sentiam ofendidos, né? E havia momentos em que eles ficavam testando o cara. Veja, nós descobrimos que alguns chegaram a fazer erros nos veículos para ver se o cara pegava. Meu Deus. Né? E aí, tinha vezes que inclusive ele não pegava. Olha o risco disso. Olha o risco Perigosíssimo, porque vai disso. sobrar para o cliente. E de repente, em um determinado momento, eu fiz uma proposta, a diretoria topou. Vamos mudar o teste? Vamos mudar o teste? E a gente decidiu o seguinte, montamos times de mecânico, eletricista, para pessoas começarem a trabalhar em times. E falamos para esse time o seguinte, preste atenção, vocês vão escolher entre vocês 5, um que vai ser o piloto de teste. Nós vamos pagar a habilitação dele no Detran e ele vai ser o piloto de teste. E tudo que vocês fizerem, 100% ele vai testar. Nós vamos continuar com o nosso piloto de prova? Sim, nós vamos continuar com o nosso piloto de teste. Só que ele vai fazer uma amostragem. Porque o que estava acontecendo também, ele estava sobrecarregado e não conseguia testar tudo direito. E o que você tem que entender? Provavelmente, tá? Grande probabilidade é que o que vocês mecânicos e eletricistas, time de produção nosso, fizer, ele vai direto. A responsabilidade é sua. Você não tem ideia do tanto que essas pessoas ficaram orgulhosas. Falaram, agora sim, nós não precisamos de ninguém, nenhum, para poder ficar falando se eu estou certo ou errado, não. E nós praticamente reduzimos a zero o retorno que o piloto de prova fazia. Eles colocavam lá. Eu mexi com o quê? Barra de direção, freios. Eles colocavam lá e faziam questão de colocar. Fiz, testei, eu testei. Está muito bom. Então, isso foi dada confiança para eles. Né? E é a mesma maneira, pense numa costura, pense numa confecção, onde no final a gente faz os testes. Né? Controle de qualidade. O nosso controle de qualidade. Como é que está o controle de qualidade? De repente, né? Se as pessoas, a gente um dia falar assim, ó, nosso controle de qualidade vai ser agora por amostragem. Né? Nós vamos fazer com cada detalhe, esse controle de qualidade vai olhar um por um, não vai ser aquele controle que olha aquele monte de coisa. E o que vocês costurarem, ele vai chegar direto no cliente. Eu sei que quem está ouvindo isso, talvez está dando um friozinho na barriga. Dá sim. Fala, ai! Só pense nisso. Talvez você comece com um time, conversa com eles. O que eles acham? Né? Você pode, talvez, estar criando uma roda da abundância, onde você vai ter cada vez mais pessoas conscientes, com autorresponsabilidade, sentindo, eu sou um profissional por inteiro. Muito bom. Eu costumo dizer que liderança é influência, né? Influenciar as pessoas a fazerem aquilo que elas precisam fazerem, entregarem o resultado que elas precisam entregar. Mas para isso, você precisa confiar nelas e elas também precisam se sentir confiantes. E elas se sentem confiantes à medida que você deposita confiança nelas. Mas eu vejo, voltando, né, no grande parte dos empresários donos de confecção, de pequenas, médias confecções, que eles muitas vezes eles não lideram as pessoas e não tem pessoas ali realmente executando as suas funções. É como se eles tivessem ajudante. Vou explicar o que é o ajudante. O ajudante,
ele não faz nenhuma tarefa por si só. Você fala, faz isso, pega isso, traz aquilo, leva para lá. Esse é um ajudante, né? Ele Aham. só te ajuda. Uhum. E para a empresa crescer e você deixar de ser o gargalo, de ser o centralizador e de ficar sobrecarregado, você precisa deixar de ter ajudantes e ter Isso. pessoas lideradas e líderes também abaixo de você que vão lá, que sabem o que tem que fazer, que estão bem treinados, que têm confiança, que recebem confiança e que executam. Vocês só vão te ajudar. E aí vai depender de você para tudo, para pedir, vai, volta, faz, né? E aí a coisa não anda. E aí, voltando no ponto, né? Então, primeiro ponto, para o empresário sair, é, muitas vezes, dessa centralização e também conseguir parar de ficar o tempo todo ali apagando incêndio, olhando só para os problemas do dia a dia por curto prazo, a primeira coisa que ele tem que investir, pessoas. Perfeito. Agora, para que essas pessoas entreguem, além delas, você confiar nelas, liderá-las, é, vem a segunda pilar, né, que seriam os processos. Como é que você conectaria pessoas com processos? Como realmente estruturar processos? E até pode olhar, e você já passou por algumas confecções, inclusive para a nossa, como estruturar esses processos na confecção e conectar isso para que as pessoas funcionem, né, através desses processos. Uhum. E eu até quero dizer o seguinte: apesar de você ter falado pessoas e processos, a ordem é o contrário. Primeiro, você define o processo. Depois, você define que pessoas vão executar o processo. E muitas pessoas têm, assim, até aversão quando fala processos para ele. Aham. Fala, de novo, falando para eu padronizar meu processo aqui da confecção, né? Só que, na verdade, vocês têm processos. Todas as confecções, todas as empresas têm processos. Senão, vocês não fariam o que vocês fazem hoje. O que é processo? Processo é um conjunto de atividades sequenciais para atingir um determinado objetivo. Então, como é que começa a definição de um cargo? Com processo. Você, por exemplo, tem lá na sua confecção, como é que era antes, né? Quando você começou, era você vendendo, você atendia um determinado pedido, provavelmente você tinha alguém da família, geralmente até a namorada ou noiva ou esposa, que faz a confecção, você ajudava alguma coisa em corte e tal, você atendia o telefone, negociava, fazia o controle financeiro, né? E organizava lá a produção, passava para ela, ela produzia, passava para você, ou até o contrário. Né? Independente de homem ou de mulher, ou, né? Nós temos todos os cenários. E aí o que acontecia? Tava tudo certo, né? E lá, posso dizer, não precisava de processo, porque processo nada mais é do que, vamos combinar? Uhum. Vamos combinar? Isso é processo, é a visão mais simples para vocês entenderem. Vamos combinar? Primeiro, a gente faz o pedido. No pedido, a gente coloca tudo que o cliente quer. Quando sou eu que recebo o pedido, eu que falei com o cliente, eu posso anotar só algumas palavras, mas o que eu tenho que entender? Se é uma outra pessoa que vai fazer, o que é óbvio para mim, não Uhum. é óbvio para o outro. Aí a gente faz um pedido mais detalhado. A gente faz uns pedidos com corte, qual é o tipo de acabamento, né? As opções que você tem. E às vezes, até para facilitar, a gente fecha em algumas opções por causa do tipo de máquina que eu Uhum. tenho e assim por diante. Então, o processo, ele começa a existir e ele tem necessidade de passar a ser escrito quando tem mais de uma pessoa. Magda, mas um processo só pode ser escrito? Não. Um processo também pode ser gravado. Você pode ter um vídeo, né? Por exemplo, você tem no início do dia e no final do dia, geralmente a gente tem um processo que algumas indústrias chamam de setup de máquina. Uhum. Preparação da máquina e limpeza da máquina ao final. Vai trocar de linha. Tem uma linha que sai uma pluma e que suja toda a máquina. Eu tenho que fazer uma limpeza também. Não basta eu simplesmente tirar os tecidos e tal. Não, eu preciso fazer um setup, né? Então, eu posso simplesmente gravar um vídeo, né? Ao invés de fazer um processo, eu posso ter os vários vídeos lá na minha empresa colocando etapa por etapa, né? E aí você faz vídeos pequenos, não faz vídeos grandes, né? Vídeos pequenos para poder a pessoa, inclusive com o nome do vídeo que você vai colocar no seu computador lá para o pessoal poder acessar, facilmente ele vai achar pelo nome, né? Corte, né? A preparação do tecido, né? Limpeza de mesa. E aí você vai
fazendo definindo, os né? vídeos. Então, o que que eu quero dizer para você? Geralmente as pessoas têm muita dificuldade e até distanciamento de processo. A primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: você já faz processo, você tem processo. Senão você Uhum. não fazia o que está fazendo. A única pergunta é: quando sai uma determinada pessoa que faz um processo, você consegue dar continuidade? Né? Se você consegue dar continuidade, significa que o seu processo você já tem conhecimento ou alguém que tinha conhecimento passou para ele. O que é muito comum e que eu vejo é determinada pessoa tem conhecimento de um processo e ela simplesmente vai embora. Eu vou te dar um exemplo. Não foi nenhum cliente que me contratou, mas foi um cliente que entrou em contato comigo para eu fazer uma proposta para ele. Uhum. Era uma empresa de engenharia. E essa empresa, ela tinha 50 funcionários fixos. Na época de obras, ele chegava até 500 funcionários, quando estava com obras. Então, Uhum. essa era a oscilação dele. Já existia já há um bom tempo aqui em Goiás, mais ou menos, ele já tinha cerca de 15 anos de mercado, bem estruturada, com um nome muito bacana. E aí, o que que acontecia? Ele me pediu um orçamento para poder fazer a gestão de processos dele da área financeira. Por que ele pediu isso? Ele falou que ele tinha uma funcionária, e essa funcionária, ela perfeita. Essa funcionária, ela tomava conta da contabilidade, caixa e financeiro. E Uhum. fazia também folha de pagamento. Essa pessoa tomava conta de toda a parte de dinheiro da Uhum. empresa dele. E ela era tão boa, que todos os dias da semana, ele tinha na mesa dele, por volta de 9 horas da manhã, um papel, não era impresso, era um papel, onde estava escrito quanto que ele tinha de dinheiro em caixa, quanto que ele tinha de disponível para aplicar, né? Quanto que tinha para pagar naquele dia, e tarará, e na próxima semana. Tudo programadinho lá, tudo escrito Fluxo de caixa, o prontinho. fluxo de caixa, Uhum. tá? Era o fluxo de caixa, ele tinha direitinho lá. E aí, várias coisas que estava vencendo, ela falava para preparar e tarará. E aí, ela fazia tudo isso, né? Só que tinha um detalhe, tudo isso que ela fazia era sozinha, Uhum. seja para 50 ou 500 funcionários. O Uhum. que que aconteceu? Há 3 meses atrás, de quando ele me chamou, ela morreu, de um dia para o Misericórdia. outro, de aneurisma cerebral. Meu Deus. Ela simplesmente estourou uma veia no cérebro dela, né? Uhum. E ela, o que que aconteceu, né? Ela simplesmente foi perguntar como é que era um pouco do trabalho dela. Ela trabalhava há 13 anos na empresa, sem nenhum dia de férias. Alguém tem dúvida do porquê? Meu Deus. Nunca parou. Era uma Por isso pessoa que ela adoeceu. sozinha, adoeceu. Ela vivia por conta da empresa, Aham. certo? Eu falo que eu queria muito ter tido a oportunidade de conhecer essa pessoa, porque o processo dela devia ser incrível. Sim. Ela Só não devia. estava documentado. E o que que aconteceu? Se perdeu. Morreu com ela. Uhum. Morreu com ela. Então, tentem pensar quantas pessoas você já passaram pela sua confecção e que fazia de uma maneira tão boa, tão produtiva, prática, que deu uma virada, mas que foi embora com ela, né? Por quê? Porque não foi documentado. Por que que eu documento? Ou em papel ou em vídeo, para garantir a repetitibilidade. Uhum. Eu quero que O aquilo se padrão repita. para que aquilo Padrão. aconteça sempre da mesma maneira, constantemente. Na Exatamente. confecção, inclusive, é essencial. Se você quer entregar uma peça, pensa comigo, por exemplo, eu faço camisa de clube, e o clube fica com a mesma coleção o ano todo. Então eu produzo uma camisa em janeiro e em dezembro eu vou produzir outro lote da mesma camisa. E o cara tem que chegar na loja e tem que ser 100% idêntica. Como que eu faço isso sem processo? E para fazer processo eu começo lá no desenvolvimento do produto, tem um processo. Depois eu faço uma Perfeito. ficha técnica que fica documentada, né, dentro de um sistema, computador, planilhas para isso. Peça piloto, que aí eu vejo que o confeccionista não olha muito para isso, que ela vai andar do dia 1 em janeiro até o último dia daquela coleção, lá em dezembro, sempre na linha de produção, para seguir aquele padrão. E aí, dependendo do tamanho do nível de produção, faz várias peças pilotos para andar em vários lugares onde a peça vai andar. Ou seja, tem que documentar. Mas você trouxe uma coisa muito legal, porque uma coisa é documentar a peça, a camisa, como que ela é feita, o tecido que vai Sim, usar, o acabamento. sim. Outra coisa
São pessoas que passam pela nossa empresa, como você citou essa mulher, ou alguém na confecção, que desenvolve um processo muito bom, porque pessoas têm essa capacidade, por isso que você tem que confiar, acreditar nas pessoas, dar oportunidade delas crescerem, só que ela vai lá, cria um processo excelente, algo excelente, ninguém olha, ninguém documenta, como você falou, talvez ela saia, aconteça algo e aquilo se perde. Qual é o nosso papel? Tá olhando para as coisas boas e, opa, isso aqui é bom. Então, vamos fazer isso aqui virar padrão? Estabelece um processo, documenta em planilha, sistema, como você falou, Vídeo, tudo papel, certo. vídeo, passa para a equipe, constrói aquele processo. A partir de agora, esse processo. Que também ele não é imutável pelo De resto da jeito vida. nenhum. Talvez ele se torne obsoleto com o tempo. Talvez venha uma nova máquina que possibilite fazer aquele processo melhor, mude alguma coisa. Você vai lá e faz o quê? Atualiza o É isso processo. aí. E até você fez um comentário interessante, que é assim, quando você falou, olha, a gente vai, começa no desenvolvimento, a gente monta uma ficha técnica. Aí você pode estar pensando assim, olha a chatice, olha a perda de tempo, Nunca. né? Pra que essa frescuragem? Anota só as coisas assim e tá tudo certo. Preste atenção. Eu sempre gosto de dizer o seguinte: tem gente que faz um processo muito burocrático. Burocracia não é errado, tá? Burocracia significa aquilo que minimamente eu preciso rastrear ou ter continuidade e repetitibilidade. Tem que repetir isso daí. E geralmente, por que vocês acham que é superbola? Por que vocês acham que o Tarcísio resolveu fazer uma ficha técnica, né? Quem conhece o Tarcísio sabe que homem acelerado que é, né? A gente só faz um padrão e cria alguma coisa porque aconteceu algum problema, né? Exatamente. E teve algum momento aonde alguém perguntou qual era a mesma medida. Você anotou? Não. Pronto. Então, o que que é uma norma, né? Guarda aí que é para você poder ter isso claro para você. Para mim foi a melhor definição de norma que eu já vi na minha vida, tá? Norma, padrão, o que que é? É uma solução escrita para um problema que se repete. Eu vou repetir, hein? Excelente. Norma ou padrão ou processo é uma solução escrita para um problema que se repete. Vamos pensar na tua casa, né? Vamos ver, pergunta aí para tua esposa ou você, né, mesmo que está aí. Como é que você guarda suas vasilhas no armário? Você guarda a tampa com a panela ou você tem um lugar para as tampas e outro para as panelas ordenadas por tamanho? Ou você guarda de qualquer jeito, né? Se você às vezes está sozinho, mora sozinho, eu acho que talvez até sozinho você tenha um certo processo. Alguma maneira, um padrão você escolheu, né? Agora, quando a gente resolve fazer de uma determinada maneira, é porque a gente teve um problema. Eu fui procurar uma panela e não achei a tampa. Não estava lá. Não tinha um lugar definido. E aí você percebe, olha, se eu colocar sempre no mesmo lugar, eu vou achar, né? Então, isso nos economiza tempo, nos dá produtividade para a gente poder focar no que é necessário e não ir ficar procurando onde é que estão as coisas. Você viu? Onde é que está isso? Quem definiu? Onde que está? Isso é perda de tempo, isso é perda de produtividade, isso reflete no teu bolso, porque as coisas não vão caminhar, né? Quando tem um molde que você faz 2 vezes ao ano, 2 pedidos no ano, terminou de fazer, terminou de usar o molde, onde ele é guardado? Se não tiver claro o lugar em ordem alfabética ou numérica, que você põe uma lista no computador e tem o número do molde, quando é que você vai achar? Não acha. Né? Até na organização dos arquivos, que é o que você está citando, pode ser de molde. Muitas das empresas que nos ouvem, por exemplo, fazem uniformes personalizados. Então, tem várias artes de cliente, layouts, ou que seja de moda, né? Mas você tem coleções. Então, se você não tiver uma sistemática, um processo de salvamento dos arquivos, como nós já não tivemos no passado, né, na nossa indústria, você vai ter problema. Mas teve um problema e Aí resolveu. resolveu fazer. Na Pronto. verdade, é assim, você bem trouxe. A gente não implementou processos dentro da nossa empresa porque a gente achava legalzinho ou bonitinho. Não, é porque isso funciona. É porque isso resolve
o problema do seu negócio, dá padrão, faz com que ele aconteça sistematicamente, com que as coisas funcionem. É por isso que a gente implementa. É isso aí, né? E uma coisa que eu quero, assim, deixar como uma dica que eu acho muito importante, e é uma pergunta que muitos empresários, às vezes, quando eu chego na empresa, ele fala assim, tá, Magda, mas olhando aqui, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Né? Qual a primeira, por onde você acha que a gente deve começar? A gente tem uma máxima dentro da gestão da qualidade, eu atuo com qualidade há 32 anos, eu fui auditora de certificação ISO 9001, né? Trabalhei para o antigo BVQI, hoje é BVC, Bureau Veritas Certification, por 14 anos, fazendo auditoria, já auditei todos os tipos de organizações e implementei sistemas de gestão da qualidade com base na ISO 9001 para as empresas. E a gente sempre dava a seguinte orientação: qual é a primeira coisa, primeiro passo que a gente tem que fazer? Fazer um programa 5S. Fazer um programa de tirar o desperdício, de limpeza, varrer a casa. Uhum. Se você fala em processo, se você fala em qualidade, numa linha de produção suja, é contrassenso. Uhum. É contrassenso. Se não tem uma organização, aquilo não inspira. Né? O que a gente tem que manter aquela organização. Né? Então, vou dar um exemplo que eu fiz numa confecção. Uhum. Né? Eu fiz um trabalho, quando eu trabalhava, eu fui consultora do Sebrae, Goiás. Eu falo que o Sebrae faz parte da minha história, eu tenho ele no meu coração. Eu fiquei durante 12 anos como consultora credenciada do Sebrae. Eu ainda presto serviço hoje para o Sebrae, Sebrae Nacional, eu fiz vários trabalhos também. Mas eu fiz, durante esse período, eu pegava turmas de gestão da qualidade. E eu peguei uma turma só de confecção. Uhum. Eu tinha 12 empresas ao mesmo tempo. Legal. E nós éramos 2 consultores por turma. Então, eu ficava com 6 e o outro colega meu com 6. E era de moda praia. Então, foi feito Todas as empresas todas, moda praia, legal. tudo. E a gente estava com tem a associação de moda praia, que hoje eu acho que já foi, tá junto com outra associação maior, Uhum. né? E foi uma negociação com essa associação e fomos trabalhar com eles. Então, eu cheguei em uma das confecções, pensa numa sujeira. Pensa Uhum. numa coisa assim horrorosa. E aí a gente marcou, primeira parte do Que 5S. infelizmente é comum em muitas confecções. Não deveria, mas é. Isso, é. E tudo é cultura. Cultura. Tudo é cultura. E quando tá sujo, sabe aquela história de banheiro, de barzinho? Uhum. Você vai no banheiro do barzinho no início da noite. Onde é que você vai jogar o seu papel higiênico? No cesto, porque ele tá tão limpinho. Uhum. Lá no final da noite, tá um monte de papel no chão. Onde você joga? Em qualquer lugar. Uhum. Isso é cultura. Cultura. Né? Então, eu tenho que jogar no cesto independente dos outros. Sim. Eu tenho que fazer a minha parte. E aí nós fomos fazer nessas confecções. Aí eu fui fazendo uma confecção e aí um resultado que foi muito legal, né? A gente marcamos o dia D. O que era o dia D? O dia da limpeza. Uhum. E eu entrava junto com eles para fazer a faxina, vamos separar, tirar as máquinas, vamos separar, organizar as coisas. Começa o quê? Tirando as coisas do lugar, separando o que serve e o que não serve. A gente monta uma área de descarte. Só que a área de descarte não é jogar, é uma área de descarte organizada. O que já vai para lá já tem que ser definido. Isso vai ser para conserto, isso é para venda, isso é para doação, isso é para lixo. Então a gente marca as 4 partes. E aí não joga nada sem o dono ver. Uhum. Tudo é só separado. Então tem a área de descarte que separa. Aí separamos tudo, fizemos tudo, né? E aí colocamos lá as coisas. E aí a regra que a gente tem é de 1 é o suficiente. 1 é o melhor. Pensa tesoura. Quantas tesouras, na sua opinião, uma costureira tem que ter? O que você acha, Tarcísio? Para ela, para o dia a dia, quantas tesouras ela precisa? Uma. Uma. Ele tinha uma ordem, uma solicitação da gestora dele de produção para fazer uma compra de 30 tesouras. Ele tinha mais ou menos umas 60 costureiras. Uhum. E aí ele estava pedindo 30 tesouras. E nós fizemos a nossa área de descarte. Uhum. E falamos para eles, regra, limpa, tal, tira e deixa na sua máquina. Quantas você precisa? Uma. Então você vai ficar com uma, tá? Beleza, aí fizemos isso aí. Na área de descarte, nós simplesmente sobraram cerca de 60 tesouras. Desnecessário. Todas elas Desperdício. tinham 1 ou 2, Uhum. ou 3. Por quê? Porque se sumiu eu tenho outra, né? Só que contava para alguém? Não. Mas elas só fizeram isso porque uma, que era uma representante forte da turma, mostrou as dela, essa tinha 5,
tesouras, tá? E aí as outras Desnecessário. falaram, não, se ela tirou. E aí o que nós falamos? Gente, o que nós vamos fazer? Nós não vamos jogar fora. Olha o que vocês fizeram a gente economizar a tesoura. Nós vamos pegar todas essas 60 tesouras, nós vamos amolar. E quando você precisar, a sua não estiver boa, a gente já troca na hora já para você. amola a outra. E já amola a outra. Não é bom para todo mundo? Excelente. Né? Então, são coisas assim que acontecem que faz a diferença. Aí a gente tinha assim, a organização das máquinas. Tinham pessoas que eles permitiam assim, coloca coisas do jeito que você quiser. Tinha uma menina que ela tinha uma bebezinha, a bebezinha dela já estava com 3 anos, e ela pegou a chupeta da menina de quando ela era bebê, né? E a menina dela não usou muito tempo, mas ela gostava, ela pendurava na máquina dela e ela tava, sabe aquela chupeta preta por dentro? Meu Deus. Quebrando já a borracha e tal. E aí, a hora que a gente falou, tem que tirar essa chupeta. O que você acha? Você vai deixar ela assim? Ela, porque eu gosto. Eu falei, vem cá. Ela é tão importante para você assim? Então, deixa eu te falar. Você tem que dar todo o valor a ela. Você tem que pegá-la, limpar, esterilizar. Você sabe que, inclusive, se você levar nos caras, você pode fazer até douração disso. Daí você pode passar, né? Uma douração e fazer, inclusive, como se fosse um troféuzinho e botar lá no quarto. Mas desse jeito, em cerca de 3 anos, ela vai desfazer, a borracha vai desmanchar. E o que você está guardando não vai adiantar. Então, a gente traz para a consciência e aí as pessoas veem. Eu estou respeitando o carinho dela, o que ela tem, mas ela tem que aprender a fazer da maneira correta. E aquilo atrapalhava. Ficava, vai chupeta para lá e de vez em quando as meninas escondiam essa chupeta. O que dava? Briga. Briga, confusão. Né? Então, primeira coisa para fazer os processos é organizar a casa. Ninguém faz processos no meio da sujeira, no meio do lixo, da bagunça. E aí começar uma cultura de quê? Cortei. Mas na hora de eu cortar já era muito lixo. O que eu posso fazer? Aí vem a criatividade. Para a hora que eu cortar, eu só arrastar a mão e já cair no lixinho. Ele já está ali preparado. Vamos amarrar o saco em volta. Junta num cantinho. Cria um novo hábito e tudo fica bem. Hora que termina, tá tudo limpo. E isso é importante. Não é fazer limpeza só quando vem visita de cliente. Exatamente. Né? Dia de visitar, cliente veio aqui. Tira tudo e tarará. Né? E aí você está formando essa cultura no seu time. Não é tão importante. Só é importante fingir, porque o cliente vai visitar. Ou seja, está criando uma cultura do fingimento na sua própria equipe. O empresário, às vezes, ele não tem a consciência de que ele mesmo, porque, de novo, liderança é influência. Sim. E influência, as pessoas seguem mais aquilo do que a gente faz do que aquilo que a gente fala. Então, o empresário, às vezes, fala muitas coisas, mas não faz, não dá o exemplo. E aí, como que ele quer cobrar? Ele não tem autoridade. Se eu fumo perto do meu filho, a vida inteira ele entra na adolescência, ele começa a fumar. Que autoridade que eu tenho para falar para ele não fumar? Se eu bebo e as minhas filhas, né, eu tenho filha, começa a beber, que autoridade eu tenho para falar para elas não beberem, né? Tanto que hoje eu nunca fumei, né, mas já tá fazendo 9 anos que eu não consumo bebida alcoólica. Então eu tenho autoridade para falar para elas não consumirem. É isso aí. Então, assim, mas é a mesma coisa o empresário. Se ele é desorganizado, se ele é bagunçado, se ele não cumpre horário, se ele não importa com os processos, ele cria os processos, mas ele mesmo, porque isso acontece muito. O empresário quer que tenha processo, o líder tem, tudo tem, mas ele burla os processos, porque eu tô falando, eu já fiz muito isso, então eu tive que aprender na prática. Vocês não sabem o trabalho que ele me deu, tá? Mas aprendi, né? E foi um aluno excelente, do qual eu me orgulho hoje. Foi um bom aluno. Mas assim, o próprio empresário sabota, e eu fiz isso muitas vezes. E às vezes eu quero aqui te trazer que você faz isso inconscientemente. Então você precisa trazer consciência para o que você está fazendo, ser intencional no que você está fazendo. Porque aí depois não adianta cobrar. O time não respeita às vezes nem o líder que você estabelece, porque você quebra a regra. Você tira a autoridade do líder. Outra coisa, falando agora de pessoas, né? A gente estabelece liderança, põe lá um supervisor, põe um gerente. Só que sabe o que acontece? De repente você vai lá e passa por cima desse gestor, passa por cima desse gerente, desfaz o que ele falou, desfaz o processo que ele estabeleceu, muda tudo e aí você tira o que é a autoridade dele. Ele perde a autoridade com o time. Aí o time não faz mais o que ele
que ele pede. Aí você fala, esse gerente não serve para nada, esse supervisor não serve para nada. Mas será que não foi você que tirou a autoridade dele? Então também, Magno, acho importante, aí você pode falar disso, trazer essa consciência. Às vezes o empresário não tem essa consciência. Eu demorei para ganhar ela. Uhum. Às vezes foi a duras penas. E pode ser mais fácil. É isso aí. E o importante é entender que quando você faz isso, eu entendo a sua intenção positiva. Você quer Nunca é resolver. com maldade. Nunca é com Por isso que eu falo, às maldade. vezes é inconsciente. Às vezes quer assim, enforcar o caboquinho, né? Porque fez umas coisas que não devia, né? Mas, na verdade, o que você quer é só uma coisa: resultado rápido. Isso aí. Você quer resolver. Você viu aquele problema e você viu. Se eu não for lá resolver isso agora, o que vai acontecer? Né? E aí ele pega e passa por cima das pessoas. Eu quero que vocês pensem, como é que você acha que você se sentiria se você fosse atropelado? É exatamente essa metáfora, né? Machucado, né? Desrespeitado, né? E aí a pessoa que sente assim, ela não vai ficar com você. E o que muitas vezes acontece, que é perigoso, é assim, talvez você fala assim, eu estou ouvindo aqui o Tarcísio falar, a Magda falar, mas deixa eu falar, aqui o pessoal já está acostumado comigo. Eles sabem que eu não aguento, e quando eu preciso, aí eu vou lá e faço mesmo. Porque eles já sabem o meu jeito que eu sou. Sabe por que eles não falam? A gente fala que é a resistência silenciosa. Eles podem não falar para você, mas eles pensam, eles sentem. E aquilo eles vão guardando. Aí olha como que eles vão guardando. Hoje você me desrespeitou, hoje você passou por cima de mim, hoje você não me deu retorno, você mudou inclusive o horário do meu time e não me falou. Liberou uma pessoa e tarará, eu vou engolindo, chega uma hora, eu estou me afogando. Se eu não me manifestar, eu vou morrer. E aí a pessoa não aguenta e às vezes ela vira para você e fala, vou ter que sair. Você fala, mas como? E era uma pessoa chave para você. Uma pessoa que você confiava e tal. Como assim? Aí ela inventa uma desculpa para poder simplesmente sair e não te ver mais. Boa parte das pessoas, elas não saem da empresa simplesmente porque estão insatisfeitas ou melhores salários. Elas saem porque não aguentam o líder delas. Por isso que quando a gente está falando da importância da liderança, é fundamental que você perceba aquilo que o próprio Tarcísio falou agora mesmo. Exemplo. As palavras, o que você fala mobiliza, mas os exemplos arrastam. Uhum. Às vezes você não precisa nem dizer o que tem que fazer. Só de você fazer, a pessoa já faz. Você passa lá na fábrica, tem uma sujeira no chão, você vai lá e pega e guarda. E vira para a pessoa e fala assim, bom dia. Tenho certeza que a pessoa vai ficar com vergonha. E a próxima vez ele vai fazer. E aí uma coisa que é muito bacana para você fazer quando você vê uma pessoa, que para poder você desenvolvê-la, quando ela está fazendo uma coisa boa, um mito que muitos empresários têm, é que assim, se a pessoa faz uma coisa boa, eu não posso elogiar. Porque se elogiar muito, o que acontece, Tarcísio? Quando a gente elogia muito, estraga. Sim, tem essa, Não tem esse Se ditado? elogiar muito, estraga. Se elogiar muito, estraga. Não. Isso é mentira. Isso é mentira. Sim. Né? Se você elogiar, a pessoa vai sentir-se reconhecida. E aí, às vezes, você sabe que existe um elogio que é mais forte do que qualquer um e que a gente muitas vezes não usa? Tenta pensar nessa situação que eu falei. Você passou, você pegou a sujeirinha e viu lá e colocou, né? Aí vira para a pessoa, né, e fala bom dia e sai. No dia seguinte, na hora que você passa, ela já está, não é porque ela te viu, ela já está jogando no lugar certo. Aí você vira para ela e fala assim, bom dia, olha, obrigada pela sua organização. Muito obrigada. Você está agradecendo. E é reconhecimento também, né? Não é só agradecimento, ele é mais reconhecimento. Uhum. Quando você agradece, acontece duas coisas ali. Ele se sente reconhecido, se sente visto. Uhum. E naquele momento você traz o comprometimento dele com você e fala,
Uau, ele me enxerga. Uhum. Né? Então, isso é transformador. Preste atenção que não são coisas Simples, né? miraculosas, não. Não é coisa Simples. fora do comum, não. Sim. Simples. Experimenta aí hoje. Meu desafio, você que está ouvindo aqui agora. Experimente hoje. Uma coisa que você vê positiva, vai lá, agradeça. Ó, mas não é só agradecer. Agradeça e diga o que você está agradecendo. Porque você está dizendo exatamente o que ela fez de positivo. Isso é um feedback. Né? É dizer para a pessoa o que ela faz de melhor. E ele transforma. Você vai ver que na hora que ele agradece, a pessoa faz um sorriso, né? Igual, por exemplo, Tarcísio, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com você e falando com essas pessoas tão especiais. Muito obrigada. É um reconhecimento, né? Já muda muita coisa. É tão simples e às vezes a gente, como empresário, no dia a dia, tá tão voltando ali no redemoinho, nos problemas, no dia a dia, e deixa de fazer o básico, que faz com que a nossa equipe se sinta vista, reconhecida. E é isso que vai fazer ela se comprometer, né, com você, líder, com o negócio, com o resultado do negócio. Então, muito bom. Magda, então nós falamos aí dos dois pilares, né? Aham. Primeiros, pessoas e processo. Então, eu quero passar para o terceiro pilar, mas antes eu quero dar um recado aí para você. Você sabe que nós temos a mentoria Têxtil Club, onde nós ajudamos empresários como você, donos de marca, dono de confecção, a estruturar os 7 pilares de uma confecção de resultado, de uma confecção que prospera. Então, se você tem interesse em levar a sua confecção para o próximo nível e contar com a minha ajuda, a ajuda do meu time, dos meus outros mentores, para nós colocarmos os nossos olhos sobre o seu negócio, te ensinar a como estruturar processos, a como liderar as pessoas, a desenhar a estratégia do seu negócio e aplicar todos os pilares, venda, marketing, posicionamento. Chama agora, vai ter o link aqui nesse episódio, na descrição desse episódio, a minha equipe. Vai ser um prazer a gente fazer uma sessão estratégica para a gente te conhecer, conhecer o seu negócio e ver se está no seu momento de entrar para a mentoria Têxtil Club e levar o seu negócio para o próximo nível. E aí, aproveitando, tem a Magda aqui, ela vai estar conosco no dia 5 e 6 agora de dezembro, eu não sei quando você vai ver esse episódio, na Imersão Confecção Lucrativa, que vai ser a primeira, mas eu espero que tenha várias, que ela esteja em várias. E já vou aqui começar a plantar uma sementinha para, de repente, ela entregar algum encontro aí da mentoria Têxtil Club, falando de todos esses pilares que ela domina. Mas, Magda, voltando aqui ao tema, né? Nós falamos de pessoas, nós falamos de processos. Mas para que uma empresa ela cresça, né? Falando de crescimento, para que ela evolua, para que o empresário ele atinja os seus objetivos, ele tem que ter uma visão. Aonde eu quero chegar com a minha empresa? Em 1 ano, em 5 anos, em 10 anos, em 3 anos. E a partir dessa visão, ele precisa traçar um plano, uma rota de como ele vai chegar nesse objetivo. E aí a gente fala de planejamento estratégico, que eu sei que é uma das suas especialidades. Você faz Sim. planejamento estratégico aí, né, de várias empresas, fez da nossa, de grandes empresas, já ministrou imersões para grandes empresas de planejamento estratégico. Então, de uma maneira, né, simples, sem ser simplista, como que o empresário ele estabelece essa visão e a partir dessa visão ele desenha um plano, um planejamento, como que ele faz isso com a equipe? Me fala um pouco mais sobre isso, fala um pouco mais aí para essa turma sobre isso, talvez trazendo exemplos práticos aí até da confecção. Tá. Bom, primeira coisa é que, às vezes, quando a gente fala em planejamento estratégico, as pessoas pensam numa coisa muito grande. Exatamente. Planejar é mais simples do que você imagina. E, na verdade, você já faz. Você fez um planejamento estratégico quando você criou sua confecção. Como que começa um planejamento? Começa com um sonho. Você visualizar lá na frente. Então, você visualizou em um determinado momento: vou montar minha confecção. E eu tenho certeza que você não fez de ontem para hoje. Para poder montar a sua confecção, você teve que escolher que tipo de confecção, né? O que você vai precisar de equipamentos, o que você ia precisar de pessoas. Você iria atender a que cliente? Essa é a base de um planejamento estratégico. E qual é o erro? Qual é o problema? O problema é que você já fez um planejamento para você começar o seu negócio. Mas a gente não para dar
continuidade e crescimento. E muitas empresas ficam esperando a continuidade e o crescimento mediante uma oferta de algum cliente que pintou, né? Então, olha, eu faço uniformes, né? Eu faço uniformes. Comecei fazendo para a escola do meu bairro, porque inclusive eu sou costureira. Meu filho não tinha, o uniforme era legal, e um dia eu vi lá e falei que o uniforme estava com um acabamento ruim. E aí eu mesma fiz um acabamento diferente, a professora viu e falou: escuta, como é que é isso? Levou para a diretora e falou: você faz? Eu faço! Você nem pensava. E foi daí que surgiu o teu negócio. Aí você pensou: nossa, será que eu posso atendê-los? E aí isso começou com um sonho, e você foi fazendo primeiro você, tá? E hoje está aí. Você é uma, né, dona de uma confecção de uniformes. E aí, como é que você vai crescer, né? A pergunta sempre é assim: onde você quer chegar? Ou você vai esperar que apareça e aí você vai crescer, fazendo o quê? Tentando apagar rápido aquilo que aconteceu, pintou uma encomenda grande. Eu atendia era um colégio da minha região, agora um colégio que é 3 vezes maior do que ele, estão me pedindo, né? E aí você fica louco para poder contratar costureira, contratar pessoas. Então, o que que é importante? Você prefere sair na correria, apagando incêndio e cometendo, inclusive, vários erros e tendo custos maiores? Ou você quer pensar o seguinte: olha, eu quero crescer a minha empresa de uniformes. Hoje eu estou atendendo aqui, ó, somente essa escola aqui do meu lado. Eu vou pensar o seguinte: eu quero atender na minha região. Então, estrategicamente, eu quero atender. Hoje eu atendo um, eu vou para esse próximo ano, eu quero atender mais 3. Para eu atender mais 3, o que que eu vou ter que fazer? Comercialmente, eu vou ter que visitar os colégios. Então, eu vou escolher os que eu quero. A gente já sabe aqui a fama de cada colégio. Eu vou escolher e vou ver como é que eles estão fazendo. Posso fazer uma amostra por conta, sem eles quererem, uma estratégia que eu crio para poder, sem eles saberem, eu vou lá, crio, mostro um diferencial do meu acabamento, que o tecido que eu uso aqui dentro, a linha, é uma linha que não vai machucar a criança, né? Porque a escola é para pequenininhos. Vou criar um design diferente, vou mostrar que eu tenho uma equipe de design, né? E aí eu estou fazendo a minha estratégia. Então, veja bem, o que que eu fiz? Eu pensei, é a minha visão de onde eu quero chegar, e para isso eu criei um plano de ação na minha parte comercial. Magda, mas é só na comercial? Não, eu vou adotar na comercial, eu vou ver no meu desenvolvimento, eu vou ver no financeiro, né? Vem cá, para poder eu ampliar, eu vou precisar de mais máquinas. Então, eu não vou visitar as 3 de uma vez. Eu vou pegar uma a cada quadrimestre. Nos primeiros 4 meses, eu tento pegar uma, aí eu estabilizo a minha produção. Depois eu vou procurar mais uma. Depois eu vou procurar outra. Olha que legal. Com isso, no final do ano, eu já estou com 4 colégios, né? E já está super legal. E aí depois você começa a escolher. Então, quando você para planejar, é o momento de você pensar o seguinte: o que que eu quero à frente com o meu negócio? Né? Esse é o momento de sentar e primeiro sonhar e depois consolidar. E aí eu quero só dizer para você, se você não fizer isso, você não vai criar os seus sonhos e você vai fazer parte do sonho de alguém. Verdade. É o outro que está lá, a escola, falando: quero trocar de fornecedor. Aí ele vai lá e fala: não, só que eu quero trocar o mais barato possível. Então eu vou lá e vou sangrar ele, eu vou fazer ele fazer no limite, né? E às vezes você acha que está levando vantagem e não está. Ou a gente cria os nossos sonhos, ou a gente faz parte do sonho de alguém. Eu escolhi sonhar, né? E definir aquilo que eu quero, e não simplesmente fazer parte de outros sonhos. E qual é a sua escolha? Nós vamos conversar muito sobre isso na nossa imersão. Ficou curioso? Bora lá. Isso aí. E, Magda, olhando para as empresas que você passou ao longo, né, desses anos, que você desenvolveu planejamento estratégico e que você viu depois que a empresa nunca fez, parou para pensar, para desenhar o planejamento estratégico, então ela implementa. Óbvio que o planejamento estratégico eu gosto de comparar ao Waze, né? Eu quero chegar em São Paulo e o Waze desenha um mapa ali, o melhor Perfeito. caminho, mas se cai uma ponte, ele desvia. Se tem um Recalcula a problema, rota. recalcula a rota. O planejamento estratégico ele não é estático, ele De pode ser jeito nenhum. ajustado. Então, primeira coisa,
que você vê de mudança numa empresa que nunca teve um planejamento estratégico, depois que ela faz, que ela estrutura e que ela continua, né, a fazer aquilo ali, a acompanhar, recalcular a rota, fazer os ajustes? Quais as principais transformações que você vê na empresa, na equipe, nas lideranças e no próprio empresário? O primeiro ponto que eu vejo que acontece é que eles passam a ter todos eles olhando para a mesma direção. Excelente. Ao longo do ano, a todo momento, você vai ter uma proposta. Quando você tem um planejamento, você às vezes vai dizer não para boas propostas, porque ela vai te desestruturar totalmente, né? E talvez aquelas que você vê que você quer pegar, por isso que é importante o que você está dizendo. O planejamento não é feito, não é cravado na pedra. Talvez você vai pegar aquela proposta e vai ajustar o seu planejamento mais rapidamente, porque eu só estou fazendo um ajuste do que eu já tenho. Então, não é que eu não possa mudar, mas quando você tem a grande vantagem de você ter um planejamento, é que você tem um caminho. Eu tive um depoimento eu tenho uma cliente que ela trabalha com planejamento estratégico comigo há 20 anos. Eu faço planejamento para ela há 20 anos. Né? Cada vez que ela ou muda de uma empresa, ou ela tem o ano seguinte, ela me chama, sempre para eu fazer. Uhum. Época da Covid, né? Ela trabalhava em uma mineradora, uma grande mineradora, e aí na Covid, todo mundo sabe que boa parte das empresas que são indústrias, inclusive alguns de vocês, continuaram a trabalhar. E ela era dessa área de saúde, segurança, gestão de processos, qualidade e excelência. Essa era a área dela dentro da organização. E aí o que aconteceu? Veio Covid e a área dela era saúde e segurança. O que aconteceu? Foi o que mais impactou e demandou. Né? E vacina, e cuidado com as pessoas, e máscara, e papapá, papapá. No ano seguinte à Covid, então isso foi 2019, no final de 2020, ela entrou em contato comigo e falou assim, Magda, vamos fazer um ajuste no nosso planejamento, vamos fazer a atualização do nosso planejamento estratégico, que é isso que a gente faz depois que faz o primeiro. Eu fiz para ela no início de 2018, e aí 2019, ele estava, que era de 2 anos, 2020 ela pegou e me chamou. E aí só que ela falou assim, só que nós vamos fazer online, adaptando porque ainda tinha Covid. Uhum. E ó, pra vocês terem uma ideia, foi meu primeiro planejamento estratégico online, Brasil e Peru, porque eram duas, a organização tinha unidades nesses Unidades. 2 países. Uhum. Online, 3 dias, né, fazendo com as pessoas. E ela falou, por que eu quero fazer o planejamento estratégico? Aí vem o grande benefício que ela teve. Ela falou, olha, tivemos Covid, foi um trator que passou em cima da gente, sabe assim, num primeiro momento a gente estava desesperado do que fazer, mas devido ao planejamento estratégico, a gente resgatou a gente estava passando assim, 2 meses desesperados. Uhum. Aí uma de nós pensou e lembrou, escuta, e nossas metas, e nossa estratégia? Trouxemos o planejamento, e o que nós fizemos? Continuamos com o redemoinho, tá, da Covid, mas nós focamos na estratégia. A gente tinha treinamento de segurança, porque eu tinha que continuar. Eu tinha que fazer a parte de processo, tinha que fazer a parte de monitoramento de barragem, tinha que fazer. Então, ela falou que graças ao planejamento estratégico, ele é o alinhamento que não te deixa perder o seu curso. Tem muita gente que às vezes pode chegar para você, ver o teu negócio, ver que o teu negócio está crescendo, e vem com uma proposta mirabolante. Você vai aumentar, duplicar, triplicar, você vai exportar, cara. Vamos levar isso para a Nigéria. Vamos levar para Dubai, né? Preste atenção. Pegue a sua estratégia, escuta, não há problema nenhum de você escutar isso. Nenhum. Traga o seu time e veja qual é a vantagem, qual é a desvantagem, qual o custo disso. Não faça análises com emoção. Faça com a razão. E dados. Dados e indicadores. Isso aí, dados. Eu brinco, show me the numbers. Mostre-me os números. Né? Se você fizer os dados e levantar, o que eu vou precisar para isso? O que vai custar? Talvez você pode até abandonar tudo e faz a transição. Só que você vai fazer uma transição inteligente para essa nova etapa. Né? Eu quero ter uma empresa mundial. Não há problema. Na minha turma de confecção, grande parte delas começaram a fazer o quê? Exportação.
Né? Vocês sabem que o biquíni do Brasil é Uhum, famoso no mundo inteiro. uhum. Né? Não é só a Inclusive mulher aqui em Goiânia brasileira. tem várias. Foi aqui, né? Foi Várias aqui, empresas por que isso que exportam. Sim, investem. sim, Né? Porque elas hoje é um grande diferencial, a modelagem. sim. A gente escuta isso no exterior, a modelagem brasileira. Quando eu já fiz minhas viagens para o exterior, a gente ia olhar lá um biquíni, aí Uhum, tinha lá a pessoa fazia questão da bandeirinha e falava, oh, it's Brazilian model, Brazilian model. sim. Né? Porque faz diferença. Então, o planejar te dá agilidade para qualquer mudança, para aceitar e propor novas alternativas, né? Sem você destruir, acabar com o que você tem. Né? Uhum. Então, essa é a grande diferença, é a grande vantagem de você fazer o planejamento. E você, em seguida, vai ter todas as atividades, o que, que é para cada área, cada um pode desdobrar. Para você ter uma ideia, o que, que a gente chama de desdobrar? Eu tenho lá, por exemplo, minha meta de vendas. A gente Uhum. coloca quanto é que nós queremos crescer de lucratividade, o que, que a gente quer ao final do ano. Qual é a rentabilidade, o que, que eu quero. Aí, em seguida, eu pego isso daqui. Para isso acontecer, vendas tem que ter vendas X por mês. Então, isso facilita para você definir as metas de venda. E depois, o que, que você faz? Você não pega a meta de cada área e define por pessoa, de acordo com a região que ele atende, com o histórico que tem da carteira que ele tem, de cada vendedor, consultor ou até representante? Né? Então, você consegue desdobrar até a pessoa. Mesma maneira, metas de venda, de produção. Você pode ter por área, você pode ter por setor, e desdobra da área por setor, e por setor você desdobra até por pessoa. E quando a pessoa, vamos agora falar de jogo, Sim. né? Uhum. Quando a pessoa sabe qual é o jogo dela, o que é que ela tem que chutar para fazer gol, né? O que ela tem que fazer de ataque, de defesa, né? E a hora que ela faz que ela vê que ela fez um gol, isso faz toda a diferença. Então, resultado motiva as pessoas. Sim. Então, essa é a grande sacada. Progresso, né? As pessoas precisam ter a sensação de progresso. E Sim, muitas pessoas dentro das nossas empresas, elas não têm essa sensação, por mais que elas entreguem, porque não tem métrica, não é medido, não tem um plano. Então, é muito estranho, né? Você sair de casa e não saber para onde você está indo e você só caminhar. isso. É muito ruim, muito É isso aí. estranho. E muitas pessoas estão assim na empresa. Agora, pior do que só as pessoas na empresa, o que eu vejo é que muitos empresários conduzem as suas empresas sem saber para onde estão indo. Exatamente. Simplesmente não tem um plano ou básico, tá, Magda? Eu estou em lidado com muitos empresários da confecção, não tem dados, não tem métricas e não tem metas e objetivos. O objetivo é abrir a empresa amanhã e continuar E atender o que trabalhando e chegar. atender o que chegar. E a chance de o negócio não prosperar, não crescer é muito grande, porque quando você não tem meta, não tem objetivo, qualquer destino, qualquer caminho, vamos dizer assim, serve, né? É um clichê, mas é É verdade. verdade. Então, muito bacana. E assim, talvez você tenha algum case prático que você viu assim, transformação, crescimento, X% em empresas que passaram antes e depois de um planejamento. Até para quem está nos ouvindo entender o quão vale a pena. O que você pode trazer algo prático assim? Então, eu fiz um trabalho para uma organização que ela trabalhava com treinamentos. Ela conduzia treinamentos, tá? E aí, o que que ela fez? Ela estabeleceu as metas do que ela estava buscando e ela queria, no primeiro ano de planejamento, ela queria dobrar o faturamento dela. Então, ia ser um recorde, né? E ela queria dobrar o faturamento. E aí, o que aconteceu? Durante o ano, qual é o segredo do planejamento? Não basta fazer o planejamento, é a coisa mais fácil. Você tem que desdobrar, passar para as pessoas e acompanhar os O resultados. difícil é fazer ele continuar acontecendo no dia a dia. Isso, isso. E aí, o que que aconteceu? Conforme eles foram fazendo, todos os meses, isso é para dar o que a gente chama de cadência, ele fazia o acompanhamento geral, mas cada área fazia os seus acompanhamentos da equipe, o que estava acontecendo para evoluir o resultado. No final do ano, quando nós chegamos, ele teve 33% acima da meta, foi 133% de sucesso.
tá? Mais E que aí, dobrou a empresa, ele resumindo. mais do que dobrou. Então, ele dobrou o faturamento e foi 33% a mais. E o que que acontece quando há isso? Aí a gente passa para o aprendizado. Devido a que foi isso? Nós não projetamos bem? O que foi? Na verdade, ele realmente não conhecia o potencial que a organização tinha. Né? E aí ele percebeu que quando ele colocou para cada pessoa, e cada pessoa tomou para si, ele conseguiu não só atingir a meta, mas conseguiu fazer 33% a mais. E quando ele foi definir a do ano seguinte, que era o próximo monitoramento que a gente ia fazer, né? Ele definiu junto com o time e ele propôs, na época, lá, ele falou: não, agora a gente não vai dobrar, porque a gente já dobrou no primeiro ano, no segundo ano não é possível. E a turma brigou com ele e falou: não, nós vamos dobrar e nós vamos virar. Então, nós tivemos uma sequência de crescimento de 4 anos, onde a cada ano a proposta era dobrar. Depois, é claro, entrou no momento de estabilização e de diversificação, aonde ele começou a ter clientes VIPs e assim por diante, tá? Então, é só para mostrar para você que, assim, o fato de ter um direcionamento foi o que fez a grande diferença para poder o time se engajar e todas as pessoas sabiam exatamente o que tinha que fazer. E o desafio deles, toda hora eles queriam surpreender. E para eles, até a turma falava assim: não, a sua meta é essa, a minha é um pouquinho a mais, que eu quero até aumentar Virou isso um daí. jogo sadio, uma Virou um jogo brincadeira sadio. saudável Mas para o uma coisa que é negócio. importante, a gente nunca dobra Aham. simplesmente por dobrar, Não, não é né? simples assim. A gente tem que estabelecer a meta pelo seu histórico e pelo seu mercado, né? Ali ele podia porque era o que a gente chama de oceano azul, pouca concorrência. Oceano vermelho, sangue, muita concorrência, mercado competitivo. E aí eu preciso fazer algumas projeções, ver o que está acontecendo, o que vem de ameaças, né? O que acontece por aí. Então, esse foi um, assim, que dentre todos os que eu já trabalhei, Tarcísio, foi o mais surpreendente, Uhum. né? Já tive outros que tiveram crescimentos graduais, aonde a cada etapa eles vinham, e quando a gente fazia a avaliação final, ele falava assim: olha, tivemos uma proposta maravilhosa, uma transportadora teve uma proposta maravilhosa de um grande player para poder eles fazerem um transporte para ele. Uhum. E ele, graças ao planejamento estratégico, ele disse não. Né? Viu que não fazia sentido. Não, porque esse grande player, que ele quer quase exclusividade. Uhum. Você vai destruir o seu negócio para Tá na ficar na mão de um mão cliente de um muito cliente. perigoso. Se ele falar, nós exigimos exclusividade, você pode ter X só de coisas que você faz. Ele resolveu não fazer. Sim. Entendeu? Então, às vezes é aquela proposta, aquela promessa que parece muito boa, mas é um veneno que vai atrapalhar e vai destruir o seu negócio. E o planejamento te dá a capacidade de enxergar isso. Que eu acho que uma das A coisas do planejamento é clareza, da a clareza clareza. do para onde o negócio está indo, os objetivos, a meta, o propósito. Então, guia, né? É, Realmente o planejamento nos guia. eu digo sempre assim, cuidado com o canto da sereia. É isso aí. Cuidado. A pessoa vira e fala, olha, agora é isso aqui você tem que fazer, né? Vai lá, Será? escuta, não tem problema. Agora, não há necessidade de você fazer. Você Exatamente. só vai fazer aquilo que verdadeiramente vai contribuir para o resultado do teu negócio, que vai estar de acordo com algo que é extremamente importante no planejamento estratégico, que é o seu propósito, a gente chama de PMVV, né? Propósito, missão, visão, valores. A sua Exatamente. missão, visão, valor é que vai definir exatamente para onde você quer. Excelente. Uma última pergunta sobre planejamento, para depois eu fazer uma pergunta final de encerramento, sobre o empresário, o dono da empresa, depois que ele estabelece um planejamento estratégico, como você falou, define o propósito com a equipe, a missão, a visão, os valores, a linha, né? E aí, como a gente falou que ao longo desse episódio todo, né, que foi uma aula para quem está assistindo aí, obrigado já por isso. Pessoas bem treinadas, lideradas, processo. O que muda na vida do empresário, que muitas vezes vive ali naquele turbilhão, no caos, estressado, cansado, sufocado? O que você vê de mudança aí ao longo dos anos, empresas que você passou? Ele passa a ter consciência e que o negócio dele depende de como ele o conduz. Muito bom. Muitos deles falaram para mim, você sabe o que eu descobri ao fazer o planejamento? Que a encrenca da minha empresa era eu.
Eu falo isso todo dia. O maior gargalo O da gargalo. sua empresa é você, empresário, que centraliza tudo em você, que não lidera as pessoas ou não dá espaço, que atropela os processos, É enfim. isso aí. E tem um Muito bom. detalhe que é muito interessante nisso. As pessoas adoram te atender. Às vezes eles estão numa prioridade muito grande lá, fazendo uma ligação, fazendo alguma coisa, e vocês falam, fulano, vem na minha sala. Ele larga. Você sabe o que você está sendo nesse momento? Totalmente desrespeitoso com o papel dele dentro da sua empresa. O correto é você virar para ele e falar assim, fulano, preciso falar com você, como é que você está agora? Você pode agora ou daqui a pouquinho? Me fala quando você pode. Nesse momento você está respeitando essa pessoa. E isso faz grande diferença. Então, a maior mudança que há em a partir de um planejamento estratégico, e se não houver, tem alguma coisa que ele não está se envolvendo, né, é a consciência e a sua postura profissional. Você passa a ser verdadeiramente um gestor, um CEO, um presidente, independente dos nomes. Você passa a ser dono de verdade, aonde você respeita as pessoas no que elas são, aonde você conseguiu construir um cenário, um trabalho, aonde as pessoas estão felizes de vir até aqui, se sentem gratificadas porque lá elas estão construindo, são valorizadas, entregam e são reconhecidas e recebem aquilo que elas consideram justo, né? Então, esse ponto é fundamental. Então, avalie como está a sua postura. O primeiro a tirar o foco do planejamento estratégico é o dono. E se você faz isso, ninguém vai fazer mais nada. Ninguém respeita. Ninguém respeita, porque você deu o exemplo. Né? Exatamente. Um exemplo simples. Vamos fazer reunião. Não gosto de reunião. Esse negócio de sentar, para mim, é conversar aqui. Inclusive, eu ouvi que fazer reunião em pé é o que a gente tem que fazer para poder ter reunião de 5 minutos. Não é bem assim. Depende da reunião, não tem como, né? Não tem como. Tem reuniões que podem sim. São Pode, reuniões claro. de um ponto claro, específico, tá? Pode ser um jogo 5 minutos e em pé. Mas se você não tiver reuniões onde você vai avaliar, colocar as pessoas para falarem o que elas estão fazendo, ouvir de verdade, né? Um dos maiores problemas do empresário, Não isso aqui, ouve, não quer ouvir. só escuta a si mesmo e há aqueles selecionados para ele por, né, alguma razão especial, né? E quando ele faz isso, posso te dizer uma coisa? E eu quero que você escute aqui. Se você só escuta determinadas pessoas, você provavelmente está sendo manipulado. Porque essas pessoas passam a ter poder sobre você. Você talvez não sabe, mas elas sabem, né? Elas sabem como te levar uma notícia. Deixa eu te falar. Eu, se fosse você, ficava de olho na produção hoje. Eu, se fosse você, dava uma olhadinha em fulano. Eles vão só plantando. Dependendo do jeito que você é, eles desvirtuam todo o seu planejamento, né? E você acaba voltando à estaca zero e você passa a acreditar. Tá vendo que não adianta planejar? Tá vendo que as coisas aqui não dão certo? Mas, na verdade, você foi influenciado, manipulado por pessoas que, infelizmente, não querem o teu bem. Eles querem o poder sobre você. E talvez você é o próprio que está dando para elas. Fique atento. Muito sério. Muito. Magda, uma última pergunta aqui para a gente fechar, né? Essa aula, essa mentoria que você deu aqui, literalmente. Se você pudesse sentar hoje com qualquer dono de confecção no Brasil e dar um único conselho para esse dono de confecção, apesar que você já deu um maravilhoso agora, qual seria esse conselho para ele destravar o seu negócio? Um conselho para ele destravar o seu negócio. Qual seria esse conselho? Pare de falar e escute. Pare de ter as respostas prontas. Comece a questionar suas respostas prontas. Alguém te traz alguma coisa. Veio na sua cabeça o que tem que fazer? Anota. Você não está aguentando? Anota. Tá lá. E testa. E peça para as pessoas a resposta. Quando você dá a resposta para as pessoas, você passa a ser o chat GPT deles. Né? Tem um problema aqui. Faz isso, faz isso, faz isso. E eles não se desenvolvem. Né? O que você precisa fazer?
Quando a pessoa vem com um problema, você pergunte para ela: e o que você faria? Qual é a sua sugestão? Quais alternativas nós temos? Agora, preste atenção, escute. Falar e ouvir. E Deus, muito sabiamente, quando nos criou, Ele nos deu 2 olhos, 2 ouvidos e só uma boca. Veja muito. Veja tudo que está acontecendo. Escute, capte tudo, de todas as áreas de todas as pessoas. Filtre tudo isso e saiba o momento certo de falar. Obrigado por esses tão grandes conselhos. Eu espero que você tenha pego, né, esses insights, essa verdadeira aula, essa mentoria que a Magda deu aqui. Eu quero te dar um conselho, volta esse episódio, assiste de novo, anotando e tomando decisões do que você vai mudar no seu próprio comportamento, dentro da sua empresa, como você lidera, como você se relaciona com a sua equipe. Muito obrigado, Magda. Realmente foi uma aula. E eu quero te fazer mais uma vez um convite. A Magda, que participou da transformação das minhas empresas, da minha transformação, da minha forma de ver gestão, de ver liderança. Ela vai estar comigo agora dia 5 e 6 de dezembro na imersão Confecção Lucrativa. Eu não sei quando você vai ver esse episódio. Eu imagino que a gente vai fazer outras, né, edições da imersão Confecção Lucrativa. Então te convido a clicar em algum link que vai estar aqui nesse episódio para que você participe. E também te convido a fazer uma sessão de diagnóstico estratégico para a mentoria Têxtil Club. Foi um grande prazer. Mais uma vez, obrigado, Magda. Se você quiser deixar mais alguma mensagem, se despedir aí da nossa audiência, fica à vontade. Eu quero somente agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de estar aqui com o Tarcísio. Pra vocês terem uma ideia, né? Eu comecei esse podcast me arrepiando. Arrepiando de quê? De felicidade por ver o Tarcísio como ele está hoje, né? Um empresário de sucesso e compartilhando o que ele faz. Então, eu quero aqui agradecer e dizer para você, perceba que o que você faz é o que fará grande diferença na sua vida, no seu negócio, no universo. Cadê a sua contribuição? Faça da melhor maneira. Até lá, eu te encontro na nossa imersão. E esse foi mais um episódio do podcast Fio de Conexão, o podcast que conecta todas as pontas do segmento têxtil para ajudar você, empresário da confecção, a levar o seu negócio para o próximo nível. Grande abraço, até mais.